Olá, começa agora mais um FJ TV. Você já sabe que pode nos acompanhar pelo site www.folhadejandira.com.br também, e lá você pode comentar, curtir no Facebook, compartilhar, enfim, interagir com a nossa equipe. O FJ TV recebe hoje o professor Paulinho, que é presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Professor Paulinho, muito obrigado pela presença, por atender o nosso convite aqui para batermos aqui um papo sobre o cenário em Itapevi e na nossa região. Eu que agradeço, meu amigo Cido. Olá, minha amiga, meu amigo. É sempre um prazer estar ao seu lado e estar discutindo as questões da nossa cidade, quer ela política, administrativa, enfim, as questões do nosso país também, que estamos passando aí por momentos aí de novidades, né? Assim também, como nesse novo governo que nós estamos tendo, é um governo de novidade, então nós estamos aqui para trocar essas experiências e até mesmo se integrar, porque você conhece bem a nossa cidade, né, Cido? Com certeza. Bom, Itapevi é uma cidade que vem tendo um desenvolvimento espetacular nos últimos anos. Então é só nós olharmos o crescimento do orçamento que está partindo agora já para R$500 bilhão, que mais de 500 milhões de reais, e naturalmente isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito lá no governo municipal e para que vem construindo este cenário. Você já foi vereador por vários mandatos e agora é presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Primeira pergunta, Paulinho, qual é a relação sua com o governo, com o executivo, como vereador, que foi no passado, e hoje como presidente da Câmara, que acaba tendo um papel importante, que é de intermediar um pouco a relação dos vereadores, que são representantes da população de Itapevi, com o executivo, que é responsável por executar as ações de interesse da população de Itapevi. Bom, Cido, o nosso desenvolvimento, partindo aí pelo desenvolvimento da cidade, começou a partir de 2005, no governo da doutora Ruth, no qual ela planejou. Houve um planejamento de ações que culminou no aumento da arrecadação. Ela pegou uma cidade com 137 milhões e aprovamos no ano passado um orçamento de 563 milhões. Então isso demonstrou que o planejamento de ação dá certo. Mas, logicamente, que não se constrói sozinho, não é só executivo. Há necessidade de se ter também vereadores comprometidos com a cidade e principalmente com o desenvolvimento. E eu faço parte dessa base, né? Desde 2008 eu estou lá. Na época de 2005 a 2008, fui secretário da pasta do Executivo e depois voltei para a Câmara de novo, sendo da base do governo. E acompanhei de perto toda essa mudança, esse desenvolvimento. Com certeza, você acaba se tornando um membro a mais nessa situação de desenvolvimento da cidade, nessa máquina propulsora. Então a Câmara fez o seu papel nas ações de acompanhar, fiscalizando as ações do Executivo, mas propondo também ações de desenvolvimento para a cidade. E o papel hoje nosso, frente ao presidente da Câmara, é de interagir, integrar junto ao Executivo, né? Até teve uma proposta do nosso prefeito, quando nós tivemos o aniversário da cidade, que passamos pelo 54º aniversário. E ele disse, naquela época, né, foi dia 18 de fevereiro, que nós deveríamos rasgar as nossas bandeiras partidárias e unirmos Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, as entidades civis ou governamentais ou não, que nós fizéssemos essa unidade pela bandeira da cidade. Nós empunhássemos a bandeira da cidade, isso foi feito. E nós estamos fazendo isso agora com os vereadores, né? Nós temos muitas discussões nos projetos que já foram apresentados. Foram nesses de fevereiro até agora maio, nós aprovamos mais de 20 projetos de leis, foram mais de 300 indicações, foram mais de 300 requerimentos, enfim, a Câmara está atuante. Nós temos hoje 17 vereadores que estão compromissados com o povo de Itapevi, analisando, acompanhando o desenvolvimento do Executivo. Então, como eu faço parte, como vereador da base, tenho uma responsabilidade a mais como presidente, que também sou do partido do prefeito.
prefeito é do Partido Verde, né? E eu sou também do Partido Verde. Então, há uma responsabilidade maior nossa, tanto nos atos administrativos como político. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu queria que você comentasse, a doutora Ruth, né, que foi uma prefeita brilhante, começou a colocar Itapevi aí num outro ritmo, ela era do Partido dos Trabalhadores, do PT. Perfeito. E o Jaci, ele foi eleito pelo Partido Verde, pelo PV, partido também que elegeu um prefeito da cidade vizinha, em Jandira, o Geraldo Teotônio G. Então, assim, é uma continuidade, ou seja, mesmo tendo bandeiras diferentes, é uma continuidade desse governo? O compromisso é o mesmo, o planejamento é o mesmo, porém as ações divergem, porque sempre há uma substituição, sempre há alguma troca, algumas pessoas que estavam com a prefeita quiseram não continuar o governo, então aí o prefeito ele acaba criando uma nova relação, coloca novos profissionais para desenvolver outras ações, para que a gente possa complementar o objetivo. Mas o foco principal é o mesmo. Por quê? Antes o governo era PT e o vice-prefeito era PV. Hoje alternou. Hoje o nosso prefeito é PV e o vice-prefeito é PT. Então, só trocou as cadeiras, mas as ações, o desenvolvimento e assim, a expectativa de desenvolvimento, crescimento com desenvolvimento social, econômico e com responsabilidade é o mesmo que veio da gestão passada e vai continuar agora. Então, se você mudou, não, alguns projetos foram implantados, até porque vieram outras pessoas auxiliar o trabalho do executivo, né? Agora, na ação é a mesma. A ação de planejamento, de crescimento, a proposta do governo nosso é chegarmos aí na casa de quase 1 bilhão em 2016 de orçamento. Porque nós temos ainda 17 quilômetros de área para a empresa se instalar. Ou seja, vocês têm uma Jandira inteira para crescer só de área industrial. Só de área industrial. Então, o que está sendo feito hoje? Planejamento na mobilidade, na questão do transporte. Como nós temos 2 rodovias que nos cortam, a Raposo Tavares e a Castelo Branco, nós precisamos criar novas rotas e alternativas para que dê fluidez. Só para você ter um dado, em 2004, nós tínhamos 19 mil carros emplacados em Itapevi. O ano passado chegou na casa de 66 mil carros emplacados em Itapevi. Até 2008, 2009, nós tínhamos X pessoas que pegavam o trem para ir trabalhar em outra cidade na Grande São Paulo. Hoje, só o ano passado, foram quase 3.500 pessoas que deixaram de se utilizar do trem porque já estão trabalhando na cidade. Só o ano passado, o PAT conseguiu empregar mais de 6 mil pessoas. Então veja o contingente e o comércio como se fortaleceu. Tanto que Itapevi, a nível de comércio, só perde para a 25 de março e Osasco. Poxa vida, esse é um dado... Nós somos o 3º comércio da região hoje. Esse é um dado interessante e curioso, acho que muitas pessoas aí não sabiam. Então, quem pretende investir no comércio de Itapevi fará um bom negócio. Com certeza. Vá lá que nós estamos de porta aberta, querendo comprar o seu produto. Professor Paulinho, quais são os maiores desafios de Itapevi para essa gestão do seu ponto de vista? Primeiro, nós atender toda a demanda na área da educação infantil, porque fundamental nós já atendemos. Então, não existe mais nenhuma criança em idade do ensino fundamental fora da sala de aula, porque todos já estão dentro da sala de aula. E nós temos ainda uma demanda em torno de quase 1.500 crianças, que é berçário, maternal, educação infantil, que ainda nós não conseguimos. Embora que hoje nós temos 63 escolas municipais, ainda não consegue atender a contento, principalmente educação infantil. Essa é a prioridade. A segunda prioridade é nós melhorarmos a qualidade do atendimento preventivo da saúde. Porque se nós fizermos um trabalho, a lição de casa, no sentido de antecipar a doença,
nós vamos diminuir o custo da saúde lá na frente. Então, é fundamental que nós consigamos fazer com que o pai e a mãe leve a criança, que ele também vá fazer o seu tratamento preventivo, para que a gente não tenha amanhã um dissabor de não ter uma vaga para um exame complexo ou para uma cirurgia, enfim, o nosso gargalo hoje. Nós temos um pronto-socorro central hoje que é quase um hospital. Ele tem UTI, ele faz o pronto atendimento, em torno de 1.700 pessoas dias. 25% disso é fora de Itapevi. Vem pessoa de Cotia, de Jandira, até de Barueri ser atendido em Itapevi, nesse pronto-socorro, né? E nós temos um problema sério com relação ao hospital para tratamento de doenças crônicas ou até mesmo uma complexidade maior, que nós precisamos então fazer esse trabalho lá no começo, na prevenção. E o terceiro momento é a questão da violência gerada nos jovens, nas famílias com relação ao entorpecente. A questão de drogas, enfim, a toda essa condição que hoje não é só a nossa cidade, mas é o nosso estado, é o nosso país que está clamando por uma situação e uma solução com relação a esse poder paralelo que hoje entra dentro da família e, infelizmente, acaba contaminando e fazendo com que a família seja destruída. Eu quero voltar nessa questão desse flagelo que é hoje o problema das drogas no Brasil e nos municípios, até porque eu sei que você é autor de um projeto importante nesta área. Eu quero voltar a esse assunto, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Voltamos hoje com o professor Paulinho. O professor Paulinho é presidente da Câmara Municipal de Itapevi, vereador na cidade, já foi secretário e está hoje aqui batendo um papo sobre a cidade de Itapevi e os seus desafios. Paulinho, em termos de Câmara Municipal, quais são as mudanças que você, como gestor agora da Câmara Municipal, tem implementado de maneira que a Câmara possa aumentar ainda mais a eficiência e contribuir ainda mais com o município de Itapevi? Bom, Cido, o primeiro momento que nós fizemos foi conhecer a estrutura da Câmara, né? A Câmara Municipal está aí na sua 13ª legislatura, né? E ela foi, à medida que foi a cidade desenvolvendo, ela se desenvolveu. Tanto que hoje nós temos um prédio próprio e o ano passado, o ex-presidente construiu um prédio administrativo, então antes era só um prédio para o legislativo e o administrativo. E o meu primeiro momento foi separar as ações. Questões administrativas ficam num prédio e a questão legislativa na outra. Como na gestão passada nós tínhamos 13 vereadores e aí nós aumentamos o número voltamos o que era antes, em 2000, com 17 vereadores, nós tivemos que fazer as adaptações administrativas para os companheiros que vieram, que foram 4 vereadores que retornaram para o que era antes do corte que houve pelo TSE em 2004. Então, a gente primeiro se preocupou com a estrutura, cada vereador tendo o seu gabinete, a sua oportunidade de atender o munícipe, a reclamação e até mesmo as propostas que vêm. O que eu sinto que nós já fizemos de bem foi a democratização da casa. Só nesses 120 dias que nós estamos lá na frente da presidência, nós fizemos quase 20 eventos. Além das sessões ordinárias, sessão extraordinária, da situação administrativa em si da Câmara, nós fizemos ações além, interagindo com secretarias municipais, com entidades, com discussões com entidade de classe, como é a questão dos taxistas, a questão hoje está tendo uma conferência sobre habitação na cidade com relação aos lugares de pessoas que moram em lugares vulneráveis, né? Então nós estamos já numa conferência, tivemos a semana passada lá o curso que está preparando multiplicadores com relação
ao Conselho Municipal Antidroga, que trabalhou junto com o DENARC. Tivemos aí ações tanto religiosas, desportista, ou seja, nós abrimos a Câmara para que ela fosse o local de debate. Esse é o principal momento da minha gestão. E, paralelamente, a gente vem estruturando os departamentos, né? Nós estamos começando agora a estruturar no sentido de ter uma Controladoria Geral da Câmara, uma ouvidoria. Estamos criando, estaremos lançando no mês que vem a questão do novo site da Câmara com o painel de transparência das contas administrativas. Enfim, nós vamos criar uma Câmara mais próxima do munícipe, para que ele conheça os atos e a importância de se ter uma Câmara atuante. Esta é a pedra fundamental nossa de trazer o povo para a nossa casa, porque a Câmara é a casa do povo, é a casa da discussão. Não existe uma lei boa se não tiver uma boa discussão. Então, nós estamos ali para ser o lugar central das discussões, para melhorar os projetos de leis que vêm ou do Executivo ou aquelas que são criadas por nós mesmos, pelos vereadores que estão na casa hoje. As pessoas de Itapevi que nos acompanham, se eles quiserem fazer uma proposta ou enviar alguma informação ou até mesmo uma demanda, uma necessidade lá do bairro, da rua, como eles devem proceder? Ou eles vão se dirigir a nós temos as nossas sessões ordinárias, que são às terças-feiras, começa às 9h e aí vai até meio-dia, 1h. Teve uma sessão no mês passado que nós vamos parar quase 14 horas. Começamos às 9h e a discussão se arrolou, foi até às 14 horas. Mas a sessão ordinária é todas as terças-feiras. Mas de segunda a sexta, das 8 às 17, nós temos lá uma equipe na presidência para atendê-los, ou os senhores vereadores estão com os seus gabinetes abertos para discutir, para receber as informações. Além disso, nós temos o site, onde a pessoa pode ter a interatividade conosco, né? Fazendo proposta, marcando audiência. Nós tivemos semana passada um caso que chegou até nós, de uma situação de 14 anos, né? De uma questão do esgoto que estava numa situação muito complicada, os vizinhos que moram na parte de baixo estavam sendo totalmente afetados e por ter sido uma área, antigamente, uma área verde que não tinha documentação e que as pessoas ocuparam irregularmente, estão há mais de 20 anos lá, começou a gerar esse problema. Por sua vez, não poderia a Sabesp, que hoje é concessionária nossa, agir lá de maneira de ir lá e fazer uma interferência, porque não é área pública destinada para aquela ocupação. Foi uma área ocupada irregularmente. Mas os moradores queriam solucionar o problema. Então nós fomos lá, fizemos uma reunião, interagimos, conseguimos numa ação de mutirão, e esse final de semana nós estaremos lá resolvendo a situação de 14 famílias, que foi uma coisa rápida, mas que teve que ter a interferência, no caso da Câmara Municipal, para que a gente pudesse solucionar e desse assim uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que estão morando naquele bairro. Porque você não pode deixar a pessoa numa situação precária, vivendo, mesmo que ela esteja de forma irregular. Você não pode, ela está ali tem criança, tem jovem, então você precisa dar o respeito. E a Câmara está fazendo isso, interagindo na hora certa e se comprometendo a resolver a situação. Então a Câmara está lá à disposição através dos nossos vereadores, né? E se for também através do site, nós temos lá uma opção Fale Conosco, nós temos mais de 30 linhas telefônicas que estão à disposição também da população. Enfim, a casa está aberta para aquele que queira reclamar, dar sugestões, nos ajudar a melhorar a vida da nossa cidade. Ainda sobre essa questão da gestão da Câmara Municipal, nós sabemos que você teve um desafio para lidar, assim como os demais gestores que assumiram as cadeiras agora no início do ano, que é o termo de ajuste de conduta, da questão de funcionalismo público, cargos que tiveram que ser ajustados. Essa questão afetou também a Câmara Municipal de Itapevi? Isso já vem afetando não só a Câmara como a Prefeitura. Isso não é uma situação só da Prefeitura de Itapevi ou da Câmara, como isso está acontecendo no Estado e também em alguns estados e outras cidades, como eu tive hoje de manhã numa reunião. O
pessoal comentando sobre as cidades de Minas Gerais que também estavam com esse problema. Porque a Constituição dá o direito em você ter dois tipos de cargo. O comissionado, que é de livre indicação, e o efetivo. E que o efetivo tem que ter uma quantidade proporcional ao comissionado. E a atuação do vereador, que é uma demanda política, ele precisa ter uma equipe para que ele possa desenvolver sua ação na área da saúde, na área do esporte, enfim, fazer-se representar em vários momentos que a cidade ocupa. Hoje nós temos 81 quilômetros quadrados, hoje nós temos quase 250 mil habitantes, temos lá, na última eleição, tivemos 137.115 eleitores. Então, a cidade não é mais uma cidade de 30 anos atrás, que a gente tinha uma cidade de 20 mil habitantes, não é? Então, essa responsabilidade aumenta ao vereador. E, logicamente, que ele precisa de uma equipe. Mas, às vezes, há uma outra interpretação por parte do Tribunal de Contas. E aí, você tem que fazer o encontro de contas, né? O ano passado, o presidente fez um concurso. De imediato, eu já estou efetivando, né? Em janeiro, nós efetivamos mais 13 efetivos, estou chamando nesse mês mais 12 e até o final do ano eu chamo mais 13. Então, de 16 efetivos que nós tínhamos ano passado, até no final desse ano eu vou ter 54 funcionários efetivos, né? E aí nós vamos balancear o número de comissionados que existe na casa hoje. Então, nós estamos fazendo uma reforma administrativa, cumprindo a determinação do Tribunal de Contas. Eles nos deram uma dilatação no prazo e eu estou com a nossa equipe mesmo, gestora, fazendo isso e propondo uma nova forma de estrutura, um organograma novo, administrativo, legislativo, que atenda tanto ao lado político, mas como também o lado administrativo. Porque você precisa dar continuidade, né? Porque numa administração não pode haver fragmentação da ação administrativa. Pode haver uma fragmentação política do partido. Hoje é o partido A que governa, amanhã é o partido B, mas na administração não pode, porque senão você atrasa o desenvolvimento da cidade. Então, na Câmara também não é diferente. Então, você precisa ter um corpo efetivo para dar continuidade nas ações que já se vinham fazendo e a parte política para você criar, assim, o projeto político da cidade. Então, nós estamos fazendo esse encontro e eu creio que mais uns 60 dias eu já tenho essa reforma feita na Câmara Municipal de Itapevi, atendendo a necessidade do Tribunal de Contas, enfim, equalizando que hoje nós não tínhamos essa equalização do número de cargos de comissionado com os efetivos da casa. Estamos conversando com o professor Paulinho, que é o presidente da Câmara Municipal de Itapevi, vereador e uma liderança lá na cidade de Itapevi. Voltamos em um minutinho, não saia daí. Voltamos com o professor Paulinho, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, que está hoje aqui na redação do FJTV para um bate-papo sobre os desafios de se governar uma cidade que está dobrando de tamanho aí praticamente a cada 2, 3 anos, pelo menos do ponto de vista de população. Paulinho, Itapevi, como eu disse agora sobre o crescimento da cidade, trânsito, mobilidade urbana é um desafio hoje em todas as cidades da região metropolitana que não foram preparadas para receber o volume de trânsito que tem recebido. Então esse é o desafio hoje de quem sai de Itapevi. Demora para sair de Itapevi, por exemplo, se vai trabalhar em Alphaville, demora para entrar em Alphaville, né? O que a cidade pensa em relação à mobilidade urbana?
Bom, Cido, eu queria até informar você e os amigos que estão nos vendo que em 2009, já preocupado com o crescimento da cidade, eu apresentei um projeto, a prefeita Ruth sancionou, no tocante a autorizando o executivo a criar rotas alternativas, principalmente para veículos de cargas pesadas, de transporte, porque a gente sabia que as nossas malhas viárias centrais iam ter uma superlotação de carros, né? E, com isso, hoje nós estamos começando a implantar, né? Hoje mesmo, a semana passada, tivemos fazendo vistoria em algumas ruas no centro da cidade, até alguns pedidos que eu fiz para o prefeito, na malha viária, e que hoje já deu uma fluidez maior. Ali onde é o terminal rodoviário, a Avenida na Cif Férez Chalupe, uma travessa que nós pedimos para o prefeito fazer uma interligação entre a Bonifácio de Abreu e a Cif Férez Chalupe. Com certeza isso, eu já percebi ontem e hoje de manhã, que a fluidez já foi muito mais rápida devido a essas rotas alternativas que foram criadas. Mas existe um projeto do prefeito Jaci que já levou para Brasília, já deu entrada em Brasília, de uma nova alça no nosso viaduto José Novaes. Com isso, essa alça, nós conseguimos, porque o custo é muito alto de se você fazer um viaduto, uma alça, então nós precisamos ainda de recursos, principalmente do governo federal, porque o governo do estado é um pouquinho difícil nós conseguirmos o recurso, mas o governo federal tem sido um grande parceiro de Itapevi. Com essa alça, nós vamos chegar muito mais rápido ao bairro da Coab, a Cotia, para quem vai para Amador Bueno, e aí você desafoga o centro, que hoje tem um comércio muito pujante. Então, essas formas que está sendo feita, uma outra alça que vai ser criada também na SP29, de quem entra em Itapevi, passando ali pelas fábricas que nós temos ali da Loctite, Nova São Paulo, quem entrar e for para a região de Cardoso, Jardim Ocardo, Jandira, vai ter um novo acesso, que é uma empresa que já doou para Itapevi todo esse acesso novo. Eu creio que mais em uns 2 anos nós vamos ter esse acesso novo. Então a pessoa já não vai mais passar pelo centro para ir para o bairro. Então essas rotas alternativas, uma outra rota que está sendo criada também é próximo ao nosso hospital HGI, que é o Hospital Geral, que já vai sair direto lá em Ambuitá. Tem uma nova avenida saindo também paralela a Castelo Branco. O prefeito já desapropriou quase 3 quilômetros para quem entrar em Itapevi já sair direto no centro de empresas que tem lá em Ambuitá. Então, essas rotas alternativas sendo criadas e colocando em prática, vai melhorar a fluidez do centro da cidade. Então, a gente tem que pensar grande. E o nosso prefeito, como engenheiro que ele está pensando nisso, no sentido dessas rotas. E a gente já deu para ele instrumento, que é a lei, para que ele pudesse fazer hoje a execução desses projetos. Você ainda, nessa questão de visão de futuro, nós sabemos que você antecipou algumas leis quando vereador. Por exemplo, é uma lei que só agora foi estabelecida pelo governo do Estado de São Paulo, sancionada pelo governo do Estado de São Paulo, que é a questão da segurança pública, né? Segurança pública, as pessoas, principalmente os bandidos, se utilizam muito de motocicletas para fugir rapidamente e primeiro para se esconder, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho Itapevi do ponto de vista de segurança pública e comentasse um pouquinho também sobre essa lei. Bom, nós só podemos dizer que Itapevi ficou mais segura porque até 2004 nós éramos a 8ª cidade mais violenta da Grande São Paulo. Então, hoje esse índice caiu muito. Por quê? Houve uma integração muito grande por parte da nossa Secretaria de Segurança Pública, que nós criamos ela em 2009 e começou em 2010. As ações que o nosso secretário Kleber Marucho vem desenvolvendo em Itapevi, de integração com a Polícia Civil Militar, está dando resultado. Ontem de manhã nós fizemos um encontro onde nós tivemos um diagnóstico dos bairros mais violentos com relação a jovem e criança. Foi tabelado, foi feito um diagnóstico e aonde nós vamos começar agora um trabalho nessa área. São 5 bairros que foram mapeados e que nós vamos fazer um trabalho educativo, desportivo e social.
para que a gente resgate e aí a gente dê a tranquilidade aos demais bairros, como nós já estamos tendo em alguns bairros. Então, a Secretaria de Segurança Pública hoje é de vital importância para Itapevi e ela vem desenvolvendo as ações, tanto na parte do trânsito, como na prevenção, como também na apreensão. Nós temos aí um trabalho forte com relação a uma lei seca que existe na cidade, da apreensão de máquina de caça-níqueis, de pessoas que foram recapturadas, né? Ontem o delegado, Dr. Raul, fez uma apresentação de 90 dias dele frente à titularidade da delegacia, foram quase 3.000 pessoas que tinham ordem de prisão, que já estavam com foragidos da justiça, averiguados, então foi feito um trabalho em conjunto. Então foram quase 3.000 pessoas que foram feita esse trabalho da Polícia Civil, que contou com o apoio da Guarda Municipal. Então, com relação à segurança pública, Itapevi hoje está mais segura. Nós temos aí alguns projetos, como o que foi implantado ano passado e que continua esse ano, que é uma ronda, é uma viatura bairro a bairro. Hoje nós temos 7 bairros que têm essas viaturas. A viatura fica circulando no bairro, dia e noite. E quando tem alguma emergência, ela é chamada para dar suporte ao outro bairro. Mas, além de fazer uma polícia comunitária, ela conhece também toda a localização territorial daquele bairro. É um outro projeto que foi criado, além das bases comunitárias móveis e fixas que nós temos em Itapevi. E se aproxima da pessoa também, né? Porque é importante que o policial conheça as pessoas, os comerciantes e as pessoas que vivem ali no bairro, né? E o secretário falou, nós não temos que vir, que outrora se pensava numa polícia repreensiva, tinha que repreender, e isso não deu certo. Nós temos que fazer a polícia preventiva, de entender o porquê que aquele fato está acontecendo. Vamos descobrir por que a família está desestruturada, por que está havendo tanto problema com relação a maus tratos a idoso, a mulher, a criança. Por que isso está acontecendo? Porque essa cultura do mal está prevalecendo a cultura do bem. Então, fazendo um trabalho assim de conscientização dos nossos guardas, principalmente os guardas municipais, e aqui eu quero dar meus parabéns ao secretário, a todos os nossos guardas municipais, pelo trabalho, pelo carinho, pelo respeito que você tem à nossa população de Itapevi. Meu muito obrigado pelo seu trabalho e dizer para você, a Secretaria de Segurança Pública de Itapevi está com nota 10, está fazendo a sua lição de casa. Paulinho, ainda nessa questão de segurança, há um flagelo que assola a nossa juventude. Eu acho que é o mal do século. As pessoas já chamam isso do quarto setor, né? Que é o setor que é o tráfico de drogas, que cada vez mais aliciam as crianças em idade cada vez menor e destroem as famílias, destroem as vidas, destroem, de fato, o futuro das pessoas e, consequentemente, se nada for feito, até da cidade, do estado e até do país mesmo, como nação. Eu sei que você é educador, né? E como educador você sempre tem um olhar diferenciado na construção da pessoa humana, do cidadão e da pessoa. Eu creio que até por isso que você criou uma lei que criou o Conselho Municipal Antidrogas de Itapevi. Como é que está a atuação desse conselho e o que Itapevi vem fazendo para ajudar a deixar as crianças longe desse flagelo das drogas? Bom, Cido, sempre tocou uma coisa muito importante, a questão desse flagelo que está acontecendo nas famílias com relação a drogas entorpecentes. E aí vai um aviso para você, mãe, para você, pai. Cuide do seu filho, dê carinho, dê atenção, converse com seu filho. Tire um tempo da sua vida para falar com o seu filho, porque senão aquele malfeitor vai ter o tempo que você não teve. E depois o problema ter entrado na sua casa, na sua família, fica muito mais difícil a gente fazer a correção. Mas eu quero dizer para você, Cido, que em 2009 a gente preparou esse projeto porque eu entendo que nós só vamos buscar os nossos direitos se a gente organizar,
se nós formos organizados. Então, através de um conselho, de uma entidade, de uma associação, nós podemos buscar muito mais ações efetivas e concretas. Aí surgiu a ideia de nós termos um conselho deliberativo, no sentido dele ser participativo em várias ações. Nesse conselho, nós colocamos educadores, profissionais liberais, associações, colocamos a Polícia Civil, a Militar, o Poder Judiciário, o Executivo, enfim. Nós fizemos uma mesclagem de toda a associação representativa numa cidade e aí ela começou a criar o fator de nós criarmos ações e planejado. A princípio, nós tínhamos a semana que cuidava, falava sobre a droga, trazia algum palestrante falando sobre algum entorpecente novo, mas isso não era muito ainda, porque nós não estávamos chegando de fato aonde tinha que se chegar. No segundo ano que nós fizemos, nós já levamos essa proposta para as escolas estaduais e municipais. No terceiro, nós já começamos a ir para a rua, fizemos um movimento e a cada ano nós vamos aumentando o número de participantes porque vê a seriedade do caso, né? Porque é muito melhor você prevenir do que você, depois de ter a situação já em concreto, e querer resolver. Pode até resolver, mas nem tudo. 100% não se resolve depois de ter o vício, mas você tem que explicar o porquê que se pode chegar no vício. E a cada ano a gente vai agregando. Só para você ter uma noção, no ano passado nós tivemos quase 29 mil pessoas que tomaram ciência desse trabalho. Este ano a nossa proposta é de atingir 40 mil pessoas entre passeio ciclístico, projetos culturais, desportivos, de artes, de capacitação de professores, de orientadores, o pessoal, a equipe do DENARC que está muito preparado, e aqui eu quero parabenizar a toda a equipe do DENARC que sempre esteve conosco e sempre acreditou no nosso trabalho, e nós acreditamos no trabalho do DENARC, que não aparece na mídia, mas tem um trabalho fundamental de capacitação das pessoas para que a gente possa falar, porque às vezes o pai nunca teve um vício ou nunca teve perto dele uma droga, ele não conhece, ele não sabe como tratar isso. O professor que está ali lecionando na sala de aula, ele nunca teve o contato. Então, essa forma de nós levarmos esses profissionais que estão trabalhando até o encontro desses educadores, desses profissionais, a gente começa a demonstrar o que pode gerar esse fato de uma droga, do entorpecente, e o que vai acontecer na saúde amanhã, né? Nós vemos aí hoje o governo federal fazendo um trabalho e ontem, na reunião de ontem, o secretário já disse que já está apresentando um projeto para o governo federal para participar também com relação ao crack. Nós vemos aí o governo do estado fazendo também uma ação agora com relação o cartão do crack, mas isso já está no final, porque a situação já está acontecendo. Mas eu não vejo os governantes pensar na prevenção, de capacitar os educadores, de levar os professores para fazer um curso, de mostrar o quanto malefício se tem à saúde da pessoa e da família quando entra o vício. Eu nunca vi um incentivo ser dado, por exemplo, à questão cristã, porque nós sabemos que existem muitas casas de recuperação, principalmente evangélicas ou até mesmo católicas. Eu nunca vi um apoio para eles, porque nós temos que preparar essas pessoas que estão lá também resgatando essas vidas. Então eu ainda entendo que a educação é o ponto principal. Vamos pensar lá no problema que está hoje? Vamos. Na Cracolândia, na situação que está hoje? Vamos. Mas não vamos esquecer o início, a criança, o jovem, porque você falou bem. Hoje não é mais jovens de 15, 16 anos que eles estão aliciando. Eles estão aliciando crianças de 12, de 9, de 10, de 8. E nós tivemos isso ontem. Ontem eu vivenciei isso. Se na minha cidade isso tem, na sua também tem. Enfim, no país tem. Então eles estão hoje usando crianças de menor idade para dar uma oportunidade. Ou de um valor econômico, enfim. Por quê? Porque a mãe e o pai não teve o tempo de conversar. Porque o pai e a mãe ficam na televisão, o pai e a mãe só estão trabalhando, o pai e a mãe ficam se divertindo. Não pode.
precisa dar atenção para o seu filho, precisa se conversar com o filho, precisa se orientar ao filho. Então, eu creio que a Secretaria de Segurança Pública está de parabéns, pegou o nosso projeto e esse projeto está servindo de exemplo para outras cidades. Eu tenho mandado um projeto de lei para várias cidades que vêm pedindo para nós cópia, porque eles também vão fortalecer esse trabalho lá na sua cidade, né? Como nós fizemos com a questão do que você falou, da proibição que o Estado regulamentou agora, a entrada em posto de gasolina de pessoas com capacete, na minha mente eu pensava assim, quando você vai para uma delegacia, para um fórum, você tem que ir bem vestido, você tem que ir bem arrumado e não vai com capacete. Todo mundo tira. Por quê? Porque é uma autoridade. Mas se você for num lugar privado, também é uma autoridade. Quem está ali te vendendo alguma coisa, ou você vai consumir alguma coisa, é uma autoridade, porque ele ali é dele. Então, para dar um pouco mais de segurança, nós fizemos essa lei em 2009, que o prefeito também regulamentou agora. Porque a gente cria a lei, o mecanismo para que o executivo regulamente. E foi regulamentado agora. Mas nós já tínhamos proposto isso em 2009, existe uma lei em Itapevi, proibindo a entrada em órgãos públicos e privados, em comércio ou indústria, de pessoas com capacete. Porque a pessoa precisa ver com quem ela está falando, né? Então aí eu tenho que, hoje se vê uma questão de segurança, mas naquela época eu pensava mais também na questão do respeito. Foi por isso que a gente criou essa lei, em cima do respeito à pessoa com quem você vai comercializar ou com quem você vai pedir alguma coisa, se for uma iniciativa pública, né? Se você vai requerer alguma coisa na iniciativa pública. Mas hoje eu vejo que também é uma questão de segurança. Então, o prefeito também já regulamentou essa lei. Então, eu fico muito feliz de ver o governador, né, ter aprovado, sancionado essa lei, mas nós já tínhamos isso em Itapevi. Então, é sinal que nós estamos lá na frente. Como também, quero levantar um fato aqui, que em 2005 eu criei um projeto chamado Inclusão Jovem. Eu retirei o jovem do ensino médio para colocar ele como auxiliador do professor na sala de informática em Itapevi, dando a ele a capacitação de um curso do Senai ou de informática e um subsídio que era um salário mínimo. Deu tanto certo que hoje nós temos mais de 300 jovens trabalhando na Prefeitura de Itapevi, estudando na escola do ensino médio, melhorando as suas notas, o seu comportamento. E o governo do estado, há 2 anos atrás, implantou isso também, que é a oportunidade para o jovem estudante receber a sua bolsa, mas que também surgiu da nossa cidade. Eu fico muito feliz de ter dado a oportunidade ao jovem, porque hoje ele é jovem, amanhã ele vai estar no nosso lugar. Paulinho, parabéns pelo trabalho. Se você deixar, eu vou falar a tarde toda. Não, porque é entusiasmante nós falarmos, né? Principalmente quando a gente vê as coisas melhorando e Itapevi melhora a olhos vistos. É claro que ao crescer tem alguns desafios pontuais como saúde, transportes e outras coisas que precisam ser atacados com atenção para serem superados, mas serão superados certamente se os vereadores e o próprio prefeito Jaci atuarem com entusiasmo que vem atuando e com a seriedade, entusiasmo e a seriedade que vem atuando e que a gente percebe não só nas falas de vocês, como também nas atitudes práticas. Então, fica aqui os nossos parabéns pelo trabalho realizado. As portas estão abertas tanto para você como para outras lideranças da cidade de Itapevi que eventualmente queiram vir aqui falar um pouquinho sobre os desafios de construir os próximos 54 anos de Itapevi. Eu que agradeço, Cida, a você, a sua equipe, amigo que está nos vendo agora, e convido a todos, aqueles que não conhecem, vá conhecer a cidade, venha receber um abraço, venha até a Câmara está à sua disposição, o Executivo também, a cidade é próspera, mas vai ser muito mais se você vier e nos auxiliar. E com certeza Itapevi não mudou muito depois que a prefeita Ruth assumiu e vai continuar mudando com o prefeito Jaci Tadeu, porque tanto a Câmara como a Prefeitura estão fazendo a sua lição de casa. E qual é a lição de casa? Crescer com responsabilidade, desenvolver socialmente, economicamente, mas acima de tudo, cuidando do maior patrimônio da nossa cidade, que é o nosso cidadão que está lá.
zelando pela educação, pela saúde, pelo esporte e dando oportunidade de emprego e que ele amanhã possa estar no nosso lugar. Nós estamos preparando uma cidade para que aquelas pessoas que venham depois de nós possam dizer: aqueles que passaram aqui fizeram a história da nossa cidade e não a história. Porque a história se conta como se fosse uma história de fábula. Agora, a história só sabe aquele que vive. E nós estamos vivendo para mudar essa história da nossa cidade. Muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade.